Então tá gravando a aula. Vou postar no YouTube depois para quem quiser ver. A minha ideia aqui é fazer uma aula introdutória de circuitos elétricos, beleza? Que é uma coisa que inevitavelmente cai no Enem. Então eu vou passar aqui rapidinho pela parte conceitual, né? O que está acontecendo. É, E depois eu vou ver se eu mostro as coisas básicas de como resolver a maioria dos circuitos. E se der tempo, eu procuro alguma questão do Enem de circuitos para fazer, beleza? Então, para começar, eu tenho que apresentar os dois atores principais de um circuito elétrico. O primeiro é o portador de carga. Quem é o portador de carga? São os elétrons, né? Os elétrons são partículas, tá? Que têm carga, né? Elementar, que a gente chama, menos I. Ou seja, ele tem carga negativa, beleza? Um valor de mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de carga. Isso aqui não é muito importante agora, mas só para dizer que isso tem um número específico de carga. E a carga é. Eu cheguei a falar disso numa aula, mas talvez quem esteja aqui ou assistindo não tenha ouvido na hora. Mas carga é uma coisa que a matéria, né, tem, que nem massa. Então, quando eu falo carga, você pode pensar como uma coisa, uma propriedade da matéria que nem a massa é, né? As coisas têm massa e as coisas têm carga, basicamente. Beleza? E aí a gente chama isso de carga elementar justamente porque não existe nenhuma carga na natureza menor do que a carga do elétron. Beleza? Ou seja, só pode existir, né, em um circuito números inteiros vezes esse carinha aqui. Beleza? Mas isso aqui não é meu foco hoje. Próximo ator principal no circuito elétrico vão ser os fios condutores. Certo? Então, os fios condutores são justamente o que o nome diz, né? Fios, né? Então, são objetos aonde o comprimento deles, né, é muito maior do que a espessura, né, a largura ou a altura. Então, esse comprimento aqui ele é muito fio, né? E esses carinhas vão ser feitos de materiais condutores, tá? O que que são materiais condutores? Por enquanto, basta saber, são materiais que conduzem bem a eletricidade, tá? No nosso dia a dia, a gente tem exemplo simples de materiais condutores e não condutores. Então, é importante a gente ter alguma noção do que é condutor e o que não é condutor na nossa vida, até para eventualmente não tomar um choque por aí. Metais, no geral, são condutores, tá? Então, condutores, no geral, são metais. Os metais, geralmente, das transição, né, são condutores. E os isolantes, que são materiais que não conduzem bem a eletricidade, né? A gente tem vários exemplos. A gente tem o plástico, né? Plástico, ele não conduz bem a eletricidade. Se você tá, né, colocar, sei lá, alguma coisa de plástico na tomada, no meio que não vai acontecer nada. Madeira, madeira também é um condutor ruim, né? Um bom isolante. Ah, isopor, tá? Tecido, tá? A maioria dos materiais que não são metais não são bons condutores no geral, tá? Não é uma regra, mas é quase. Vidro também é um mau condutor. Então, os fios que vão fazer o nosso circuito elétrico vão ser justamente
fios de metais, mais especificamente o cobre. Por que o cobre? Porque o cobre ele é um ótimo condutor, tá? Entre os metais ele é bom condutor, né? E ele é barato, né? Ele é bem abundante. Logo, ele se torna um grande candidato de ser, enfim, amplamente utilizado por aí para fazer os circuitos elétricos, certo? Então, o que a gente vai ter são fios de cobre. Nos fios de cobre, dentro dos fios de cobre, a gente vai ter elétrons, tá? Elétrons que, por esse material ser um bom condutor, são elétrons que a gente chama de elétrons livres, né? Eles estão livres para se movimentar, certo? E aí, quando a gente coloca eles para se movimentar, a gente tem uma corrente elétrica. Então, beleza. Então, na prática, tá? Os portadores de carga que estão nos fios condutores vão ser o que vão fazer o circuito acontecer, tá bom? Então, agora já olhando para o circuito em si, né? Vai estar acontecendo o que nesse circuito? A gente vai ter aqui o fio, certo? Aqui o fio, mais ou menos. E aí nesse fio tem os nossos portadores de carga, tá? Os elétrons, que estão mais ou menos livres. E aí nesse fio, a gente vai aplicar o que a gente chama de DDP, ou diferença de potencial, beleza? Eu vou fazer uma analogia com uma outra diferença de potencial que a gente conhece melhor, tá bom? Mas por enquanto eu vou só falar que é isso. Essa DDP vai fazer com que esses elétrons sejam puxados, certo? Então aqui é como se a gente tem um potencial menor e aqui um potencial maior. Eu vou falar melhor sobre isso mais pra frente, tá? Mas basicamente essa DDP é como se eu estivesse fazendo uma força em todos esses elétrons, tá bom? E esses elétrons que estão aqui doidões, soltos, eles vão começar a ser puxados para uma direção. Nesse caso aqui, como eu tenho completo, né? Eles vão estar sendo puxados no geral, tá? Eles vão todos receber uma força aqui para direita, certo? Então, os elétrons vão mais ou menos juntos, caminhando para da esquerda para a direita, beleza? Quando isso acontece, aparece o que a gente chama de corrente elétrica. Tá? Então, a corrente elétrica é basicamente esse movimento, mais ou menos ordenado, dos elétrons de um lado para o outro. Tá? E aí, a corrente elétrica, no geral, a gente vai definir como a direção dela, tá? Como sendo o oposto da corrente real. Como assim? A corrente real, ela é o quanto a direção que os elétrons estão andando, né? Então aqui poderia ser, né, tá aqui os elétrons, e aí aqui eu tenho um potencial maior e um potencial menor. Então aqui a corrente real, vou denotar como I maiúsculo, uma linha aqui só para lembrar que é real, ela iria, né, na direção que os elétrons estão andando. Por isso o nome real, beleza? Mas a corrente que a gente usa no nosso, é, enfim, a corrente que é adotada aí como padrão, beleza? Então a corrente que eu vou chamar aqui de padrão, ou convencional, de convenção, vai ser justamente a corrente que vai da onde tem o maior potencial para onde tem o menor potencial, ou seja, o oposto, tá, da corrente real. Então, se os elétrons estão vindo aqui da esquerda para a direita, a corrente convencional vai ser da direita para a esquerda, ou seja, justamente o contrário. Por que isso? Para confundir os alunos do ensino médio? Não, é porque não se tinha tanta clareza
do que eram os portadores de carga quando se descobriu a corrente elétrica. Não se tinha clareza, não se tinha convencionado o que que era positivo e o que que era negativo. Se pensava que eram cargas positivas soltas andando de lá da direita para a esquerda nesse caso, tá? Então é uma coisa histórica, tá? É uma coisa que vem aí da história da física, da história da eletricidade. E mas a gente vai ver que até nas contas e tudo mais, fica realmente mais fácil trabalhar com a corrente convencional do que com a corrente real. Mais fácil pensar no, em coisas positivas do que em coisas negativas, no geral. Então, a corrente convencional, ela é como se a gente fingisse que, em vez dos portadores serem negativos, que são os elétrons, como se fossem portadores positivos indo no sentido contrário, que acaba com isso é equivalente. Então, da direita para a esquerda. Tá bom? É, tudo bem até aqui? Posso continuar? Sim, Bom, é, deixa eu- bom, então, corrente elétrica é isso, tá? Então, agora eu falei que essa corrente elétrica, ela é criada, né, por uma diferença de potencial, certo? Então, vamos falar, né, da diferença de potencial, do que isso quer dizer. Isso foi diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? Vamos pensar no análogo clássico primeiro, que eu acho que é a melhor forma de ver isso aqui, da primeira vez. Então, a gente vai pegar a mecânica clássica, tá? Mecânica dos corpos em movimento, e vai ver o que é uma diferença de potencial lá, no caso, o potencial gravitacional. Análogo clássico, tá? Na mecânica, e aí a gente já discutiu essa parte da matéria, então não vou me alongar muito aqui, a gente tinha o potencial gravitacional, que eu chamei de UG, tá? Que é a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que ele tá, beleza? GH. Então, esse carinha aqui, se ele tá, por exemplo, aqui descendo uma rampa, né, uma bolinha aqui, aí aqui ele tá numa certa altura, né, digamos de 10 metros, e aí ele chega aqui numa altura de 0 metros, depois, o que que vai acontecer aqui? Antes, ele vai ter uma energia aqui que poderia ser, por exemplo, 1000 joules, calculado usando isso aqui. E depois ele vai ter uma outra energia potencial nula. Ou seja, quando ele está aqui em cima, ele tem muita energia potencial. Ele está a uma certa distância do chão, digamos assim. Do chão não, desse referencial aqui embaixo, né? Como ele tem essa energia potencial, quando ele chega aqui nessa rampa, ele gasta essa energia potencial para ganhar uma certa velocidade em energia cinética, tá certo? Então, isso é o caso da mecânica. O que está acontecendo aqui? Entre essas duas posições, aconteceu o quê? Uma variação da energia potencial, delta U, tá certo? Ou seja, ele perdeu 1000 joules de energia potencial para ganhar, nesse caso, 1000 joules de energia cinética, tá bom? Então, isso que é uma diferença de potencial. Você vai ter agora, em vez de potencial gravitacional, a gente vai ter, tipo, um potencial elétrico, tá? E, mas a ideia é a mesma. A gente perde potencial para ganhar movimento, tá bom? É, então, potencial elétrico vai ser, então, potencial
também chamado de. Não, melhor. A gente vai ter então, que nem nesse caso aqui, a gente vai ter no circuito diferença de potencial. Dá para pensar mais ou menos, até certo ponto, nessa analogia de coisas em alturas diferentes. Então, aonde tem maior potencial, você pode pensar que tem ali uma altura maior no circuito. Claro que o circuito não tem altura, mas dá para pensar analogamente assim. Onde tem um potencial maior, ele está numa altura maior. Onde tem potencial menor, ele vai estar numa altura menor. E aí você sempre pensa que as coisas, no geral, elas querem ir para menor altura, né? Você está lá em cima, você adoraria descer. Na natureza, é assim, ela sempre quer ir para o mais menor nível de potencial possível, beleza? Então, quando você tem uma diferença de potencial, e, e- diferença de potencial. Comumente, a gente vai chamar isso de DDP, tá? Diferença de potencial, ou de tensão, embora eu não goste tanto desse nome, beleza? O símbolo desse carinha aqui vai ser V maiúsculo e, é, e a unidade, tá? É volt, em homenagem ao Volta, que é um dos cientistas mais importantes nesse início aí da eletricidade. Então, quanto maior é a nossa diferença de potencial, maior vai ser a corrente nesse circuito elétrico, tá bom? Ou seja, você pode pensar no circuito elétrico como sendo uma diferença analogamente ao caso clássico, né? Uma diferença de altura ali no elétron que vai fazer o elétron cair, e quando ele cai, ele está fazendo uma corrente elétrica. Ou seja, essa diferença de potencial vai gerar uma corrente elétrica, que é esse movimento dos elétrons, ok? No caso da corrente convencional, a gente vai pensar no oposto do movimento dos elétrons, vai pensar nas cargas positivas indo no sentido oposto, tá beleza? Então, nos circuitos, como é que a gente denota, né, é, diferenças de potencial, né? Vai depender. Primeiro a gente tem que saber o que que gera uma diferença de potencial, beleza? Tem várias coisas por aí que geram diferença de potencial. A gente vai estar preocupado primeiro com diferenças potenciais fixas, que no geral, então, que gera. Então, nosso primeiro exemplo vão ser as baterias. Então, você pode pensar aqui em todo tipo de bateria de controle remoto, de carro, tá? Pilhas, etc. Aquela bateria de 9 volts. Então, quando eu estiver falando aqui nesse primeiro momento do que está gerando essa corrente elétrica, você pode pensar em uma ou algumas pilhas, ou uma bateriazinha, uma bateria de carro, tá bom? E essa fonte de DDP, essa fonte de tensão do circuito, ela vai ter a sua representação desse jeito aqui. Então vai ser uma linha maior, uma linha menor, ligada aqui aos fios condutores. Tá? Então, eu vou até mudar a cor do negócio, só para ficar bem claro. Aqui em amarelo vão ser as baterias, tá? E aqui em verde são os fios saindo dela. Aonde? A linha maior vai estar representando aonde a tensão é maior e a linha menor vai estar representando onde a tensão é menor. E, portanto, a corrente desse circuito aqui, ela vai vir desse V
mais aqui, ou seja, do potencial maior, análogo a essa altura maior aqui, beleza? E vai chegar aqui nesse V menor. Então, a nossa corrente ela vai fluir nesse sentido, tá bom? É, Então, esses são os é, dois primeiros casos, dois primeiros atores importantes no circuito elétrico. A corrente elétrica, né, que é o que faz o circuito andar, e a tensão, que é justamente o que permite que exista uma corrente elétrica. Mas, conforme a gente conversou também em algumas aulas, energia não vem do nada, né? Então, o que está acontecendo aqui? Essa bateria, ela é uma fonte de energia química no geral, tá bom? Então, energia química, beleza? Que vai estar sendo transformada em energia elétrica ou corrente elétrica. Não são a mesma coisa, mas enfim, é isso que vai estar acontecendo nesse circuito, beleza? A gente vai ter uma bateria, esse é o nosso primeiro exemplo, que vai pegar a energia química que está armazenada nela. Por isso que as pilhas e as baterias, eventualmente, elas descarregam, né? Porque ela tem uma quantidade finita de energia ali guardada. E essa energia química é, vai ser convertida em energia elétrica, certo? Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Então tá. Então, via de regra, vai ser assim. Então, para fechar nosso primeiro, os primeiros atores aqui do círculo elétrico, falta só falar de um carinha que é o resistor. O que é o resistor? A princípio, todo material tem o que a gente chama de resistência, tá? Essa resistência, ela é basicamente chamada de Rzão, beleza? Ela é uma propriedade, tá, de um objeto, beleza? Que vai depender, de acordo com a segunda lei de Ohm, tá? A resistência de um objeto é a resistividade daquele material vezes o comprimento dele dividido pela área transversal dele. Não vou entrar em detalhes aqui, mas só para falar rapidinho, digamos que a gente tem aqui um fio de cobre, beleza? Esse fio de cobre aqui tem um determinado comprimento L, tá? E uma área aqui, né, esse círculozinho, A. Esse ρ aqui, ele vai depender puramente de que material esse fio é feito. Então, o ρ do cobre tem um certo número. Vou botar aqui, ρ do cobre. Isso aqui é o símbolo do cobre, ninguém pensa em coisas estranhas, por favor. Então, vou botar aqui, resistividade do cobre. Apareceu um número aqui, beleza? Tá? Meio ruim de ver, deixa eu ver se eu consigo. Não sei. Bom, enfim, meio ruim de ver, depois eu resolvo isso. Então, essa aqui é simplesmente a resistividade do cobre, o que é uma coisa que depende puramente do material, tá? Se eu pegasse outra coisa, ferro, vidro, qualquer outro material, isso aqui vai ser um número diferente, beleza? E aí a resistência vai ser esse número, que depende do material, vezes o comprimento desse objeto, vezes a área transversal. E aí a corrente
desse carinha estaria passando aqui, beleza? É a área transversal o quê? A área transversal à corrente. Mas não vou entrar em detalhes aqui. Mas só para falar que a resistência é uma coisa que todo objeto tem, inclusive os fios, beleza? Mas o que a gente vai fazer na prática é que a gente vai trabalhar com circuitos que tem essa cara aqui, ó. Então eu vou desenhar agora o primeiro circuito completo. Então aqui a gente tem a nossa bateria. Essa bateria vai estar conectada através de fios de cobre com um resistor, tá? Tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo, tá bom? Então aqui a gente vai ter uma diferença de potencial V e aqui a gente vai ter uma resistência R, beleza? Que vai depender desse resistor. Ou seja, nesse circuito simples aqui, o que está acontecendo? A bateria vai alimentar esse circuito, vai fazer passar uma corrente aqui, beleza? E aqui tem um objeto, que é um que a gente chama de resistor, que é o que vai oferecer a maior resistência dentro desse circuito, tá bom? O fio de cobre que está aqui, né, tanto em cima quanto embaixo, fechando esse circuito, ele também tem uma resistência. Só que a gente pensa, no geral, que a resistência do fio é muito menor, tá? Que a resistência dos resistores. Então, os resistores, eles são objetos que vão estar ali, beleza? Justamente criando uma resistência muito maior nesse circuito. O que que pode ser isso? Pode ser, por exemplo, uma lâmpada. Então, a gente pode pegar uma lâmpada, né? Uma lâmpada incandescente ou qualquer outra, ligar numa bateria, essa lâmpada vai acender e no que ela acende, criando luz, ela vai ter uma certa resistência. E essa resistência dela, ela é muito maior do que a resistência dos fios de cobre daquele circuito, certo? Então, muito menor que a resistência dos, perdão, resistores. Então, via de regra, tanto no Enem, quanto na UERJ, quanto no dia a dia de alguém que está fazendo experimentos com circuitos elétricos ou alguma coisa do tipo, a gente vai desprezar essa resistência que os fios de cobre apresentam, tá certo? E a gente vai considerar só a resistência dos resistores e, eventualmente, uma resistência da própria bateria, que a gente chama de resistência interna. É, aí a unidade dos resistores é o ohm, tá? Denotado aqui por esse ômega maiúsculo. Beleza? Ah, e é isso, a gente vai ter esses três atores principais dentro de um circuito. A voltagem, criada por uma bateria, a corrente elétrica, né, que vai estar correndo nesse circuito, e resistores, que vão ser talvez a finalidade de por que esse circuito está montado, né? Então aqui eu posso listar alguns tipos de resistores, tá? Então, alguns resistores comuns aí em questões do Enem, em questões dia a dia, são resistores comuns, né? Então, lâmpada, é, pode ser também um controle remoto. A gente pode botar uma pilha no controle remoto. Ah, pode ser, poderia ser, por exemplo, um eletrodoméstico que esquenta coisas, uma torradeira, uma air fryer da vida, sanduicheira.
Claro que os eletrodomésticos no geral são feitos para serem usados com a tomada, né? Mas nada impediria de fazer uma sanduicheira que funcionasse com uma bateria. Acho que tem um i a mais aqui. Sanduicheira, não, sanduicheira. Beleza? Eu vou usar aqui, eu acho que o melhor exemplo são as lâmpadas. Tá bom? Então, quando eu falar, tem um resistor aqui, um resistor ali, a gente pensa com várias lâmpadas ali ligadas, certo? Uma dúvida até aqui? Ah, então tá. Agora que a gente falou de toda essa parte basiquinha dos circuitos elétricos, eu posso começar a introduzir o que eu considero, né, o melhor análogo para entender o circuito elétrico funcionando. Então aqui eu fiz uma analogia um pouquinho rudimentar, com a bolinha caindo, mas agora eu quero fazer uma analogia um pouquinho melhor, para a gente entender os circuitos elétricos de maneira um pouquinho mais palpável do que imaginando um monte de partículas elementares para lá e para cá. Que é, então, melhor analogia, vão ser os tubos de água, certo? Qual é a ideia da analogia dos tubos de água? É que o tubo vai ser análogo ao fio de cobre, a água vai ser análoga aos portadores de carga, beleza? E a diferença de potencial vai ser análoga à altura que esse tubo está, em determinado ponto. Então eu vou escrever isso aqui. Então qual é a analogia aqui? Fios vão ser análogos aos tubos. É, a água vai ser análoga aos portadores de carga. E o, a DDP, ou a altura, vai ser análoga, desculpa, a DDP, a tensão, vai ser análoga à altura. Então, a altura vai ser análoga a DDP, ou a tensão. Ou a voltagem, esqueci, ainda tem esse nome. Vou voltar aqui e botar o som, certo? E aí, como é que a gente pensa, então, agora um circuito, tá? Elétrico simples. Eu vou desenhar aqui o chão, tá? Então, aqui a gente vai ter o chão. Pego- Aqui tem o chão, tá bom? Onde esses tubos vão estar. Vou tentar aqui fazer
Tentativa de desenho. E aí aqui a gente vai ter é, essa comporta aqui. É, e aqui a gente vai ter alguma coisa, tá? Vou desenhar aqui assim, roxo, que é a minha bateria. Então, o que que a bateria faz? A gente vai ter aqui essa água, tá? Caindo, beleza? Vindo aqui. Então, a gente tem uma corrente nesse sentido, tá? Nesse caso, uma corrente de água. Ela chega aqui embaixo, e aí essa bateria, de alguma maneira, né? Vai fazer com que essa água suba, tá? No caso real, ela vai gastar energia química para subir essa água, beleza? Então, aqui, essa saída aqui seria a minha parte positiva, e aqui embaixo seria a minha parte negativa. Então, a gente tem aqui como se fosse um elevador de água, beleza? Alguma coisa que faz a água subir, ganhar energia de novo. E aí ela vai descendo aqui, tá? Perdendo energia até chegar aqui embaixo, para subir de novo. E fica nesse ciclo, tá? Até que esse elevador não tenha mais energia, beleza? E aí, onde é que entra a resistência nesse caso? A gente pode pensar na resistência como algum tipo de comporta ou rede aqui, ou até na própria, pensando numa coisa mais realista, pode pensar até na própria largura desse cano. Mas, enfim, vamos pensar numa tela, ou alguma coisa que dificulte a passagem da água por esse cano, mas não impeça totalmente, beleza? Então pode pensar no resistor assim, pode pensar como sendo uma comporta aqui que fica entreaberta, pode ser uma tela ou qualquer coisa do tipo, um coador, sei lá. Mas qualquer coisa que deixe a água passar, mas diminua a velocidade dela, né? Faça uma, como o nome diz, uma resistência à passagem dessa corrente. Beleza? Então é isso que vai estar acontecendo. Vai ter a bateria sobe a energia desses portadores de carga, essa corrente flui, gasta essa energia e volta para recomeçar o ciclo. Então, onde a gente pensar, onde é que tem mais energia potencial? É onde esse tubo está mais alto, né? Então, aqui a gente tem o chão. Então, esse aqui seria o chão, né? Então, aqui, quanto mais eu subo, mais energia potencial eu tenho, né? No caso gravitacional. No caso elétrico, a gente pensa numa coisa análoga. Onde tem mais energia potencial é onde ele tem mais energia para gastar, né? E, e aí a corrente vai no sentido de querer gastar essa energia potencial, no sentido de descer, digamos assim. Beleza? E aí qual é a equação que vai juntar, né, isso aqui, essas ideias todas? Vai ser justamente a primeira lei de Ohm. Eu falei da segunda lei antes de falar da primeira lei. Nem sei se é de Ohm mesmo isso aqui. Eu aprendi com esse nome, mas eu nem sei se isso é verdade. Enfim. Aí a primeira lei de Ohm vai dizer o seguinte: quem vê, ri. Assim que eu lembrei dessa fórmula aqui da primeira vez. Quem vê, ri, tá? Então, a V é o que eu já falei. Então, a DDP. O R.
vai ser a resistência. É isso que é muito importante. Quem é esse R que a gente coloca na primeira legião? É a resistência total ou equivalente. Beleza? E o meu I é a corrente, tá? V é dado em volt, R é dado em ohm e I é dado em ampere. Deixa eu colocar isso aqui. Lá, lá. A unidade de é o ampere. Beleza? Então, como é que a gente pegar um exemplo simples do simples do simples numérico aqui? A gente pode ter, então, o primeiro exemplo aqui, né? Tá. Primeiro exemplo aqui vai ser, vou ter uma bateria aqui de 9 volts. O que que é essa bateria de 9 volts? É aquela que vende no mercado, vocês já viram, ela é meio gordinha assim, tá? Então, eu vou ter uma dessa ligada aqui, tá? Com um resistor de 10 ohm. Deixa eu melhorar esse número aqui. 12 ohms. Qual é a corrente que passa nesse circuito? Então, eu vou ter, de acordo com a lei de Ohm, a tensão, né, que aqui nesse caso é dado por essa bateria de 9 volts, é igual a resistência vezes a corrente, né? Ou seja, se eu substituir aqui esses números, eu vou ter 9 igual a 12 vezes a corrente que eu quero descobrir. Aqui eu só vou passar esse 12 aqui dividindo, eu vou ter que a corrente é igual a 12 dividido por 9, tá? Que é a mesma coisa que 4, 3. E deixa eu escrever isso aqui. 4 dividido por 3 vai dar 1,33. 1,3333. Então, I é igual a 1,33, né? Então, beleza? Então, esse aqui é primeira aplicação de lei de Ohm. É o circuito mais simples possível, certo? Então, a lei de Ohm, ela é sempre de acordo. Se a gente quer a corrente total de algum circuito, a gente tem que pensar na resistência total desse circuito, beleza? A gente não pode pegar só uma resistência. Então vamos entrar agora rapidinho no próximo tópico, que é a. Aliás, alguma dúvida aqui? Posso continuar? Pode. Acho que na gravação não vai sair sua voz, mas depois eu repito. Vamos lá. Então, eu posso, num circuito só, eu posso colocar vários resistores, várias lâmpadas, tá? E aí, quando eu faço isso, o que que acontece? Como é que eu uso a primeira lei de Ohm? Então, aqui a gente vai entrar no tópico. É, é amarelo.
associação de... Beleza? A gente vai ter duas formas de colocar resistores num circuito, tá certo? Primeira é associação em série, tá? Associação em série vai ser da seguinte maneira: a gente vai ter aqui nossa bateria, aí a gente vai ter um resistor aqui e outro resistor aqui. Vai ter R1, R2. Aqui a gente tem a nossa voltagem. Como que vai funcionar? Isso é basicamente a montagem é justamente essa. Você pega um fio, né, conecta no terminal positivo aqui na nossa bateria, né? Ligo numa lâmpada, continuo a partir dessa mesma lâmpada um fio numa outra lâmpada e depois pego e ligo na no terminal negativo é, da minha bateria, certo? Quando a gente faz esse tipo de associação, chamada associação em série, a resistência equivalente, que é, eu escrevo muito rápido, ele não entende. Que é isso aqui que eu escrevi? O que é a resistência equivalente de um circuito? Ela é o seguinte: imagina que a gente pega esse circuito e troca, tá, por um circuito que a gente diz equivalente, beleza? Equivalente em que sentido? Um circuito cuja resistência total é a mesma e, portanto, a corrente total é a mesma, beleza? É, Então, a resistência equivalente é: se eu pegasse esse circuito e trocasse por um circuito com uma resistência só, que nem era aqui em cima, quanto teria que ser essa resistência? Aí a gente vai ter a fórmula, duas fórmulas diferentes. Uma para associação em série, outra para associação em paralelo, beleza? A associação em série é bem simples. A gente vai somar todos os resistores que estão em série. Então, se aqui a gente tem dois, um atrás do outro, a gente simplesmente soma a resistência dos dois, beleza? Se eu tiver três, eu somo a resistência dos três. Essa vai ser a minha resistência equivalente. Uma vez tendo a resistência equivalente, a gente pode usar a primeira lei de Ohm para calcular o que a gente quiser. Então, V é igual a resistência equivalente vezes a corrente, certo? É... ok. Continuar então. Pegar fazer um exemplinho aqui, tá? Um exemplo. Um exemplo bem simples, tá? Então aqui eu teria, por exemplo, de novo minha bateria de 9 volts, tá bom? Só que dessa vez ela vai estar ligada a várias lâmpadas. Daqui embaixo, uma lâmpada aqui, outra lâmpada aqui. Todas essas lâmpadas eu vou dizer que elas têm 3 ohms de resistência. Beleza? Como é que eu sei que tipo de associação é essa?
Muito simples. Eu olho o seguinte: tá uma atrás da outra, no mesmo caminho, digamos assim, no mesmo fio, tá vendo? Isso aqui é um caminho só. Se tá em uma assim atrás da outra, é associação em série. Como é associação em série, aí eu posso calcular minha resistência equivalente como sendo a soma de todas as resistências em série. Perdão. E nesse caso, vão ser 3 mais 3 mais 3. Isso aqui é 3 vezes 3, portanto, a minha resistência equivalente é 9 ohm. Dado que minha resistência é equivalente a 9 ohm, eu posso calcular de novo a minha corrente, tá certo? É V igual a resistência equivalente vezes a corrente. Então, 9 é igual a 9 I é 1 ampere. Veja, o que eu fiz aqui? Eu encontrei um circuito equivalente, tá? A esse circuito aqui de cima. Esse circuito equivalente é um circuito mais simples, que nem aquele primeiro exemplo que a gente viu, onde aqui eu tenho uma resistência de 12 volts e aqui 12 não, perdão, uma resistência de 9 ohm, tá? E aqui eu vou ter uma bateria de 9 volts, tá bom? Então esse circuito aqui em azul e esse circuito aqui em amarelo são o que a gente chama de circuitos equivalentes, tá bom? E aí, em ambos esses circuitos é a mesma corrente que está fluindo, essa corrente de 1 ampere. Tá certo? É, Agora, para finalizar, folha e falar do próximo tipo de associação, que é associação em paralelo. Como é que é esse tipo de associação em paralelo? A gente vai ter aqui de novo a nossa bateria, tá? Só que em vez de a gente ter um resistor atrás do outro, a gente vai ter os resistores, como o nome diz, paralelos um ao outro, certo? Ai, tá muito difícil. Desse jeito aqui. A gente tem um R1, a gente tem um R2. Veja, aqui, esses resistores, tá? Não estão no mesmo caminho. Eles não estão um atrás do outro. Eles estão em dois caminhos separados, tá? Aqui nesse ponto que eu vou marcar em verde, tá? Nesse outro ponto que eu vou marcar em verde, é o que a gente chama de nó, tá? São encontros de três ou mais fios condutores, certo? Nesse ponto aqui, essa corrente aqui, pode pensar aqui como essa água aqui que está saindo da bateria, ela se separa em duas, tá bom? Ela vai aqui se separar em dois e um.
Vocês não precisam se preocupar muito agora, não. Só quero que vocês entendam a diferença, tá? Não é mais um caminho só, com uma corrente só, um atrás do outro. Agora são caminhos paralelos, beleza? Aqui a gente vai ter nosso R1, aqui a gente vai ter nosso R2. E aí, como que eu calculo agora uma resistência equivalente nesse tipo de associação paralela? Eu vou ter, de novo, uma fórmula para uma resistência equivalente, tá? Só que ela vai ser um pouquinho mais complicada. Nada demais. Aqui eu só desenhei dois, mas eu poderia desenhar mais aqui, né? Beleza? Mas eu só desenhei dois para ficar mais simples. Então, qual vai ser a minha resistência equivalente? Um sobre a resistência equivalente, tá? Vai ser igual a um sobre a resistência um mais um sobre a resistência 2 mais um sobre a resistência 3, todas essas em paralelo, beleza? A- Quantas resistências tiver, beleza? Então, pode pensar tendo essa fórmula aqui, só que ao contrário, né? Tudo isso um sobre, beleza? É, Então é isso. Quando a gente tem dois ou mais resistores em paralelo, a gente pode fazer essa fórmula aqui para encontrar a resistência equivalente. Bom, vamos aqui. é, Vamos fazer de novo um exemplo. Beleza? A gente vai ter um resistor, todos esses têm paralelos entre si. Que eu vou botar uma bateria agora de 12 volts. E aí cada um desses caras vai ter 3 ohm, 4 ohm, 6 ohm. Então são três resistores diferentes. Então agora eu vou calcular minha resistência equivalente nesse circuito. Um sobre R equivalente vai ser igual. Como todos esses aqui estão em paralelo entre si, tá? Eu posso usar aquela fórmula que eu acabei de apresentar. Sobre 3, esse primeiro aqui, mais um sobre 4, mais um sobre 6. Aqui eu tenho uma soma, né, de frações com denominadores diferentes. Como é que eu vou resolver isso aqui? Preciso encontrar. Ou eu multiplico tudo por 3 vezes 4 vezes 6, ou eu encontro o menor múltiplo comum deles, né? No caso do 3, 4 e 6 é bem simples, é o 12. Então, eu vou multiplicar aqui por 4, cima e embaixo. Vou multiplicar aqui por 3, embaixo. Vou multiplicar aqui por 2, cima e embaixo. De forma que eu vou ter 4 sobre 12, mais 3 sobre 12, mais 2 sobre 12. Isso aqui é um sobre resistência equivalente. Como agora eu tenho uma fração, várias frações somando o mesmo denominador, eu posso manter o denominador e somar os numeradores. 4 mais 3 vai dar 7, mais 2 vai dar 9. Então, 9 sobre 12, que eu posso simplificar para 3 sobre 4. Só que isso é 1 sobre a minha resistência equivalente. Portanto, a minha resistência equivalente vai ser o inverso dessa fração. 4 sobre 3 ohm. Ou 1,3337. De novo, isso quer dizer que esse circuito aqui que eu desenhei, ele é
a mesma coisa, tá? Que esse circuito simples aqui. Dois, três, três. Então, eles são equivalentes. Beleza? Agora que a gente sabe a resistência equivalente, a gente pode aplicar a primeira lei de Ohm, V igual a RI, beleza? Onde esse R aqui é o R equivalente. Então, 12 é igual a 4 sobre 3 vezes I. Vou multiplicar os dois lados por 3 sobre 4, ou seja, vou passar esse 3 aqui multiplicando e o 4 dividindo. Então, eu vou ter que I é igual a 12, perdão, vezes 3, tudo isso dividido por 4. Então, I é igual a 12 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Tá bom? Esse aqui foi o nosso exemplo de sucessão em paralelo. Como eu acho que essa aula ficou um pouquinho densa, eu vou terminar mais cedo, né? Eu vou deixar aqui gravado, vou subir no YouTube. É, e aí, em sala, eu vou tentar fazer exercícios de circuito um pouquinho mais complicados já do Enem com vocês. Tá bom, gente? Vamos parar aqui a gravação.